Boys in Pink apresenta Pink Talk. Olá, humanos, eu sou o Dan e você está no Boys in Pink e esse aqui é o Pink Talk. E o Pink Talk é o nosso conteúdo bônus, nosso conteúdo extra que vai ao ar em alguns sábados, apresentado apenas por um de nós três, ou eu, ou o Panda, ou o Renan, e hoje eu estou de volta aqui. Esses episódios têm, em média, 15 minutos, né? Às vezes o Renan ou o Panda passa do tempo, mas enfim, isso não vem ao caso agora. Hoje eu vou falar um pouco sobre o papel do homem hétero, do homem cis hétero, na luta contra a LGBTfobia. Bom, a primeira coisa que o homem hétero ele precisa é entender um pouco melhor sobre o mundo LGBT e a luta, né? Então, é importante que eu me incluo muito nisso, né? Até porque eu sou um homem cis hétero. A gente precisa conversar com pessoas do grupo LGBT, né? Entender como é que foi o processo da autoaceitação deles. Isso é muito importante a gente saber, porque é um processo difícil. Eu já conversei com alguns amigos e amigas sobre isso e eles contam que é algo difícil. E entender a aceitação da família, a aceitação dos amigos e como foi para essa pessoa ter se assumido, né? Porque a gente sabe que a gente vive num mundo muito preconceituoso e é difícil, é difícil. Bom, e conversando você vai conseguir entender um pouco, né? E você vai conseguir passar isso pra frente também, cara. E como assim? Eu vou dar um exemplo. Um tempo atrás eu tava num grupo que eu tenho com amigos, onde só tenho amigos héteros lá. E eles entraram numa discussão sobre o que é uma mulher lésbica e o que é uma mulher sapatão. E aí eu me envolvi nessa discussão e expliquei pra eles que, no caso, só existe a mulher lésbica, que é a mulher que tem relacionamentos com outras mulheres, né? E eu falei pra eles que sapatão é um termo pejorativo, que é feito pra zoar, é a mesma coisa de você chamar um gay de bichinha, não é legal. E nessa, um dos meus amigos, ele mandou um áudio falando, eu não sou preconceituoso, eu nem tenho preconceito, mas o Dan defende muito essa causa LGBT, deve ser porque ele se identifica, tipo, querendo me zoar por conta disso, sabe? E aí eu exerci o meu papel, expliquei pra ele, eu fui muito paciente, muito calmo na explicação, eu podia ter xingado ele pra caralho, mas ele não ia entender. Então eu expliquei pra ele, né, que aquela frase que ele usou era totalmente preconceituosa, desde ele ter começado a frase falando que ele não tem preconceito, até o final da frase que ele falou que deve ser porque eu me identifico. E eu disse que eu não preciso me identificar para defender a causa, né? Eu disse que no passado, e realmente no passado eu fui muito preconceituoso. E eu tento consertar isso, né? Eu, eu sei que eu já fui muito babaca no passado. Inclusive, um tempo atrás, depois que a gente gravou o episódio sobre masculinidade frágil ou tóxica, não lembro agora, eu lembrei de uma situação no passado que eu era muito preconceituoso com um rapaz que ele era do mesmo fã-clube que eu, fã-clube do Bruno Mars. E às vezes a gente discutia, né, adolescente e tal, e eu começava a jogar rage no moleque, tipo, você é mó bichinha, não sei o que e tal. E eu fiquei mal com isso, eu fiquei incomodado. Eu fui atrás do número dele, conversei com ele, pedi desculpa. Ele entendeu, porra, legal pra caralho. E, enfim, voltamos. E eu disse pra ele, né? Eu já fui muito preconceituoso, tento consertar isso e tá errado, tá ligado? O que você falou. Mano, não é legal. Você querer fazer piadinha tanto com
o pessoal do grupo LGBT, mais precisamente naquele momento, eram as mulheres lésbicas. E depois, com o fato de eu defender a causa, me chamando de. Não, ele não me chamou, mas ele deixou em aberto que eu seria gay por estar defendendo, tá ligado? Então, tipo, não faz sentido nenhum. E eu falei, mano, não é legal você fazer esse tipo de brincadeira, tá ligado? Chamando a mulher de sapatão, tal, enfim. E eu cheguei a esse ponto onde eu defendo bastante depois de ter conversado bastante com amigos que eu tenho, né, que são do grupo LGBT. E só que isso começou por conta de uma amiga minha, a Maristela, inclusive um beijo pra você, Maris, que eu vacilava muito, né? Como eu disse, eu era muito babaca. E na maioria das vezes ela tava próxima e ela me reprimia, falava, Dan, não é assim, sabe? Tipo, tá errado. Isso aí que você falou, mano, magoou não sei quem. E não é legal. E eu comecei a entender, tipo, depois de dois, três puxão de orelha, mano, deixa eu entender isso aqui, né? E depois de conversar muito tempo com ela, eu passei a conversar com um amigo dela, que é bi, e depois com um amigo meu que é gay, e assim, eu fui entendendo, fui procurando, eu fui, digamos que estudando, né, pra poder entender melhor e hoje ser quem eu sou, né, o cara que se identifica, como disse o Clayton lá atrás. É, e é uma teoria que eu tenho que um homem hétero, ele só vai dar ouvidos pro que a galera falar quando é um outro homem hétero falando com ele. Então foi por isso que eu fiz que eu reprimi o Clayton, já ia falar o nome dele, ó. E eu conversei numa boa, porque quando se é um gay falando pra um gay, uma lésbica, uma pessoa trans, falando pra um cara hétero, talvez ele não entenda. Talvez ele nem vai dar ouvido, tá ligado? Ele vai, tipo, beleza, só tá falando porque você também é, blá blá blá. Mas quando vem de uma pessoa que é igual a ele, né, digamos assim, ele vai poder ele vai dar ouvidos, né? Talvez ele não vá mudar, mas que ele vai prestar um pouco mais de atenção, ele vai. Porque é uma pessoa que ele sabe que é igual a ele, que tá tendo uma visão diferente e pode ser que, pô, ele comece a pensar igual foi o meu caso, né? Quando a Maris veio falar comigo. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes em que o homem hétero pode fazer, sabe? Porque, assim, obviamente, a gente não pode tomar frente do pessoal do grupo LGBT nessa luta, até porque a luta é deles. Mas a gente pode estar do lado, né? A gente pode estar correndo junto para que isso acabe, porque isso é realmente uma bosta, né? Não, eu não vejo, hoje eu não vejo mais sentido nenhum, né? Nunca, na verdade, nunca teve ser preconceituoso. Ah, mas na Bíblia diz, mano, a pessoa vai se resolver com Deus depois, né? E vocês aqui, né, que já ouvem o podcast, vocês sabem muito bem da minha opinião religiosa, mas enfim. Só não seja preconceituoso, esse é o primeiro passo, né? A primeira coisa que você tem que ser é não ser preconceituoso. E a segunda dela é quando você vê o seu amiguinho sendo preconceituoso, fazendo piadinha, reprime. Fala, mano, tá errado, não faz. Ó, isso aí que você fez é uma merda, mano. Presta atenção. E é isso, cara. Tipo, vamos estudar, vamos ler. Eu não sou uma pessoa que lê. Vamos assistir um filme, assistir Moonlight, cara. O Moonlight é incrível. Conta a história de um garoto que ainda é criança e ele já é taxado e zoado de gay pela turma lá dos garotos da idade dele. E eu lembro de um momento que ele chega pro pai dele e fala: Pai, eu sou bichinha, cara. Isso eu não vou falar mais nada sobre esse filme. Assistam Moonlight. Porra, é demais. É, e é isso. É,
não tem muito o que ser dito. Aliás, tem muito o que ser dito. Na verdade, tem tanto o que ser dito, mas não por mim, e sim por pessoas que fazem parte do grupo LGBT, né? E como vocês sabem, o Boys in Pink, ele é um espaço aberto, né, para opiniões. E eu já vou deixar aqui em aberto o meu convite, né, o convite do Boys in Pink para você que faz parte do grupo LGBT. E quando eu falo LGBT, lembram do episódio sobre a visibilidade. Escutem LGBTQIA+, que eu não lembro o restante da sigla, mas se você faz parte dessa sigla e quiser um espaço aqui no Boys in Pink, saiba que você tem esse espaço. A gente está estudando e a gente está conversando com pessoas do grupo para participar de episódios com a gente, e não de Pink Talk, que é o mais curto, mas sim um episódio de Boys in Pink mesmo, com mais de 40 minutos, enfim, para a gente poder realmente conversar, debater e entender, principalmente eu, Panda e Renan, que somos três homens cis héteros. Então a gente não tem tanto o lugar de fala, né? Então a gente pede que vocês, que se você tiver essa vontade de vir trocar uma ideia com a gente, colocar a sua visão, a sua vivência principalmente, pra galera ouvir, ou que seja um texto que você mandar, se você não gosta de falar, né, da sua voz, se você não tem intimidade com o microfone ou algo do tipo, escreve alguma coisa pra gente, faz um textinho, a gente lê em algum episódio. Indica alguma coisa importante do mundo LGBT, algum filme, alguma série, algum documentário, algum livro, que a gente vai estar divulgando, sim, porque é importante, né? O Boys in Pink, ele tem esse propósito de dar fim a preconceitos, né? O Boys in Pink surgiu de uma ideia parecida, né? E é isso, galera. Siga a gente nas redes sociais, Facebook Boys in Pink e Instagram Boys in Pink Podcast. Você consegue entrar em contato com a gente lá. Se você é uma pessoa do grupo LGBT, entre em contato mesmo, conversa com a gente. A gente quer ouvir o que você tem a dizer. E é isso. Você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, YouTube, Castbox, Apple Podcast e Google Podcast. No mais é isso. Fiquem com quem você acredita. E até a próxima. E dessa vez não. Você ouviu sim.